Ok? Então, deixa eu passar aqui alguns slides. Eu devo estar com algumas coisas em branco aí, que eu deixei em branco para a gente poder ir falando. Ok, quadro de aviso. Lembrei de só lembrar o seguinte, que eu mandei para você o segundo mini teste, que eu não tinha mandado, tá? Eu queria discutir sobre uma das tabelas, que é a terceira tabela, tá? Também, o que mais? Vou abrir amanhã um lugar para carregamento de apontamentos, tá? Que a gente vai fazer o mesmo esquema na segunda avaliação. Se você carregar seus apontamentos, você não precisa fazer 6 questões, pode fazer 5 questões. Quero combinar com você também que a segunda avaliação, eu posso abrir ela com antecedência, para você ter tempo de trabalhar nela. A questão do tempo não é importante, o importante é que você faça e faça bem, tá certo? Certo, ah, que bom. Outra coisa que eu ia falar ia marcar com você, pode marcar abrir na terça-feira, por exemplo? Pode sim, fica ótimo se abrir Então, terça. fica pronto, terça, abre Porque eu terça já e... concluí, eu só estou tendo atividade com o senhor mesmo. Ah, tá, então abre terça, fecha quinta, tá certo? Isso, ótimo, ótimo, Aí se ótimo. você entregar antes, você me dá um toque que eu já vou corrigindo logo para Ah, fechar, certo, então, tá tá bom. certo? Eu deixo no mural, É, sim ou não? pa- Você recebe a notificação? é, não, bote no mural, que aí eu vejo, tá certo? Certo, Se você tá botar no bom, mural, eu recebo a notificação, é verdade. tá bom. Ok, então isso resolvido. Aí eu vou te mandar também uma listinha das suas notas, tá? Para que você já deve Tá ter isso bom. guardado aí, mas eu vou só confirmar com você. E pronto, acho que é só isso. Nosso itinerário para hoje é fechar um bocado de coisa. Então a gente vai fazer até a gente tá com as coisas todas fechadas, tá? Deixa eu abrir aqui um Jamboard logo. A gente vai precisar. Em tese é lousa interativa. Em vez de botar Jamboard logo. E só um instantinho que ele demora um pouquinho. Tá demorando demais. Aqui, pronto. Ok. Eu gosto de plano de fundo com essas bolinhas. Tá, a primeira coisa, a gente teve a terceira questão lá da avaliação, eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, então aqui é segundo mini, nesse segundo mini, a questão 3. A questão 3, ela era assim, aí você vai me dizer se foi isso que você entendeu. Você tem uma mola e você tem uma massa. Ok? Aí eu acho que a massa M era igual a 2 quilos. O cada mola, se eu não me engano, era 50 newtons por metro. E essa massa, ela começava na posição zero. Mas ela tinha uma certa velocidade V, que era igual a 0,4 metros por segundo em módulo, ok? Muito bem. Então, aí você tinha a tabela lá para preencher, as colunas seriam, primeiro você tem a posição do objeto, né? Então tinha a posição X, ela começava com 0, aí ia para 0,1, não, minto, fica assim, velocidade, começa com 0,4, eu acho que era 0,5, nem 0,4 não era, deixa eu corrigir logo. Se for 0,4, aí não tem problema, é só substituir o valor. Mas eu acho que era 0,5. E aí tinha opções de 0,4,
0,3, 0,2, 0,1 e 0. Aí pedia-se para você preencher energia cinética, a energia potencial, elástica, a energia total e a posição do objeto, x. Essa forma de fazer é diferente. Em vez de começar com ela puxada para o lado, para soltar, para ela voltar, você dá uma velocidade inicial. Aí o que acontece? Primeira coisa é eu saber que a energia potencial da mola ela é 1/2 de K x ao quadrado. Então, eu vou ter 1/2 de 50 vezes... Ela começa aonde? Na posição 0. Então, bem aqui, ela está em 0. Então, vezes 0 ao quadrado. Aí isso vai dar 0. Ok? Então, a energia cinética, a energia potencial inicial foi 0. A energia cinética, que é o K, vai ser igual a 1/2 da massa velocidade ao quadrado. Ou seja, 1/2. A massa foi 2 kg. Vezes a velocidade, que foi 0,5. Foi 0,6. 0,6? Então, deixa eu corrigir aqui logo. Uhum. (0,6 ao quadrado). Então, isso aqui vai dar 0,6 ao quadrado é 0,36 vezes 2, 0,72, dividido por 2, 0,36 de novo. Então, 0,36 aqui. Metros por segundo. Então, bem aqui eu tenho 0,36. Quer dizer que eu somando esses dois vai dar 0,36 aqui também. Aí, o que acontece? A energia total, porque se conserva, é 0,36. Mas a massa é 5. Aqui era 5? A massa é 5. Tá, é o que eu estou tentando fazer de cabeça. Tudo bem. Bora fazer aqui. Já tem bastante tempo. Pá. Aqui é 5. Então, bem aqui também vai ter 5. Uhum. Então, eu vou ter mais ou menos 0,96 aqui, é? Isso. Pronto. Aí, ok. Então, aqui eu vou corrigir aqui, só botar um 9zinho aqui. Que é só botar um 9. No meu deu 0,9 puro. 0,9 puro? Foi. Eu estou fazendo de cabeça aqui, estimando só o valor. Muito bem. Aí eu tenho 0,9, ok? Aí o que acontece? Não muda aqui, né? Aqui, tecnicamente, a velocidade é 6, né? Vamos colocar aqui. Aqui é 6, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2. Aí vai descendo, tá? Isso não é importante, não. O que é importante é aqui, a energia total vai ser sempre, se não tem dissipação, se não tem atrito, vai ser sempre 0,9. Aí o que é que vai acontecer? A energia potencial vai aumentar. Então, quando eu calcular a energia potencial agora, eu vou ter a energia potencial elástica
vai ser igual a 1 meio. O K não muda, mas em vez de 0, eu agora tenho 0,1 ao quadrado. Então isso aqui dá 50 vezes 1 meio, dá 25, vezes 0,01 vai dar 0,25. Então eu vou ter 0,25. Então aqui, ó, 0,25. A energia cinética, então, diminuiu. Então ela vai ser agora 0,65. Uhum. Tá? E aí a velocidade eu vou ter que calcular aqui. Ou seja, a energia potencial vai aumentando e a energia cinética vai diminuindo. Era só isso que eu queria repassar. Eu vou estar. Eu acho que foi assim que eu verifiquei a sua prova e eu não tinha visto se você fez isso. Que eu me lembre, não fez. Você Não, eu lembra? só fiz, eu me atrapalhei. É. Então, você está vendo aí Calculei que a o que energia mesmo, no total, que foi 0,9 só. Eu acho uma isso. lacuna. Então, repare só, a diferença em relação ao outro exercício é que a energia cinética começa com valor máximo e E vai energia diminuindo. potencial começa com 0. E Sim. aí, ó, vai acontecendo aquele, como se fosse o inverso do problema 1. Né? A energia cinética vai Sim. diminuindo e a energia potencial vai aumentando. A energia total continua a mesma e a velocidade vai aumentando também. Aqui não é 0 não, viu? Aqui não é 0. Aqui é x, você tem que calcular o x. Então, como é que eu Ó, calculo o x? Se então, eu tenho energia potencial em 0,25, eu já tenho isso. Ah, peraí, que eu não fiz direito. Deixa eu parar um pouquinho, que eu tô querendo andar rápido demais. E eu não quero que isso saia errado, porque a gente vai cobrar isso na segunda avaliação. Então, vamos ver aqui. Muito bem. Eu tenho a energia cinética, foi 0,9, eu coloquei aqui 0. Muito bem. Aqui 0,65. Aqui. Peraí. Deixa eu consertar isso aqui, que foi bem aqui que eu pisei na bola. Vai querendo rápido demais. Muito bem. Então, voltando agora com mais tranquilidade. Eu vou ter. A velocidade caiu para 0,5. Então, eu vou ter a nova energia cinética. Então, eu vou ter K vai ser igual a 1 meio, né, de mv ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 meio. A massa é 5 quilos. E o que aconteceu? A velocidade agora caiu para 0,5 ao quadrado. Aí, se você fizer essa conta, isso vai dar 0,63, né? Confira aí para mim. Então, eu tenho 2,5 vezes 0,5 ao quadrado. É 0,625. Não foi muito errado minha conta de cabeça, não. Vou botar 0,63, tá? Então, esse aqui vai dar justamente a minha unidade é joule. Aqui em cima também vai ser joule. Muito bem. Então, o que aconteceu? A energia cinética era 0,9, a energia potencial era 0, a energia total 0,9. A energia cinética diminuiu, de acordo com a velocidade, ela foi caindo. Então, aqui eu vou ter 0,63. Confere? Agora, o que acontece? Justamente a diferença vai ser tudo energia potencial, ou seja, eu não consigo calcular a energia potencial aqui pela posição, porque eu não sei a nova posição ainda. Então, eu vou ter 0,9 menos 0,63, que vai dar 0,17. 27, né? 0,17.
0,27. Muito bem. Aí com esse 0,27 eu posso vir para a energia potencial. A energia potencial é igual a 1 meio de kx ao quadrado. Isso quer dizer que o valor de x vai ser 2 vezes a energia potencial dividido pelo valor de k, tirando a raiz. Aí se eu substituir aqui os valores, eu vou ter 2 vezes 0,27 dividido pela constante, que é o 50, e eu preciso tirar a raiz. Então eu tenho 2 vezes 0,27 dividido por 50, eu vou tirar a raiz disso. Então vai dar 0,1. Então bem aqui, ó, eu tenho 0,103, se você quiser deixar 104, né? Então, você vê aí, o mecanismo é bem diferente daquela primeira tabela. Ah, entendi. Quando É. eu fiz o cálculo para saber o deslocamento, eu fiz raiz de 2v sobre... Ah, não, eu fiz isso. Ah, não, eu botei 2u sobre k. Não botei 2k. Tá aqui, ó. E qual foi o seu deslocamento? Você obteve 0,104? Veja aí. Foi. Foi esse valor que você obteve? Não, meu deu não, deu 0,104. É, 0,104 tá aqui. Oh, Tá, eu vou... 0,114. Ah, tá. Eu lembro que estava um pouquinho diferente e eu não entendi muito como é que você conseguiu aqueles números. Se foi um erro de conta ou algo desse tipo. Então, verifique aí quanto é que deu sua energia cinética. Deu 0,63? Não, por isso. Deu quanto? Deu 0,32. Então tem alguma Eu coisa fiz errada com a energia. diferente. Então, você percebeu como é que faz aqui? Você tem, a velocidade é dada, quando a velocidade é dada, eu consigo calcular a energia cinética. Como no início a energia potencial é zero, quando no início a energia potencial é zero, isso quer dizer que a energia total vai ser igual à energia cinética. Daí em diante eu repito a energia total, e aí eu vou fazendo o quê? Calculando a energia cinética toda. Aí, por último, eu calculo a energia potencial e uso a energia potencial para obter o valor de x. Como você fez aí? Você fez essa parte bem. Ok? Você quer repassar? Quer que eu repasse isso aqui? Ou você entendeu? Já entendi, eu vou refazer. Ah, Vou tá. refazer assim, Pronto. a nível de conhecimento, né? Para treinar para a prova. Sim, ok. Tranquilo. Aí eu só queria repassar isso. Agora, Tá a certo. próxima coisa Obrigada, é prof. justamente vir aqui para o problema da bola. Ok? Então, deixa eu fazer uma brincadeira aqui que eu acho que é legal. Então, eu acho isso aqui tão prático. Você pega, escreve em cima da imagem, aí fica por reto. Eita, que minha internet está devagar. Pronto, agora estou com três internet ligadas. Vamos ver se vai funcionar. Muito bem, então eu tenho aqui o meu problema. Então vamos lá.
A figura mostra um pêndulo balístico, um sistema simples para medir a velocidade de uma bala. A bala com massa MB é disparada contra um bloco de madeira com massa MM, suspenso como um pêndulo, com o qual produz uma colisão completamente inelástica. Depois do impacto com a bala, o bloco oscila atingindo uma altura máxima y. Conhecendo-se os valores de y, mb e mm, qual é a velocidade 1 da bala? Ok? Então, nosso objetivo é obter a velocidade 1. A questão vai ser totalmente algébrica. Você pode depois colocar números e ver como é que fica, de fato, os detalhes. Mas eu teria isso aqui. Primeira coisa, a bala chega no bloco e bate. O que a gente espera? A gente espera uma conservação do momento. Então, o primeiro item vai ser conservação do momento, ok? Então, eu sei que eu tenho um momento total antes vai ser igual ao momento total depois. Eu prefiro até escrever assim, ó. Tudo que é depois eu vou botar um primozinho. Então, isso vai ser igual a o momento da bala engraçado que ele bota o símbolo para esse bloco aqui de M maiúsculo, ó, tá vendo? E o símbolo para bala é B. Então eu tenho o momento da bala mais o momento do bloco. Antes vai ser o momento da bala mais o momento do bloco, os dois depois. O momento da bala é a massa da bala vezes a velocidade 1, que é o que eu quero. O momento do bloco, inicialmente, ele é zero, está parado. Ok? E eu vou querer essas grandezas aqui depois, eu vou querer logo depois da pancada. Eu não vou querer no final, não, porque o bloquinho vai subindo e ele vai acabar perdendo a velocidade dele. Eu não quero saber no final, quando o bloco parou. Eu quero saber quanto movimento a bala transfere para o bloco. Ou seja, tá vendo como a bala entrou aqui? Logo nessa pancada inicial, aí eu vou querer saber como é que fica a coisa. Então, eu vou ter o seguinte, a massa, ó, a momento do bloco vai ser igual, do bloco não, da bala, vai ser a massa da bala multiplicada pela velocidade da bala. Isso vai ser igual a... Quando a bala está dentro do bloco, os dois têm a mesma velocidade, que eu vou chamar de V2. A velocidade da bala eu vou colocar como sendo V1. Então, eu vou marcar aqui, ó, em vez de B, eu vou colocar velocidade 1. E depois eu vou ter a massa da bala mais a massa do bloco vezes a velocidade 2. Ok? Isso me permite eu ter uma relação entre V1 e V2. Aí eu vou ter o seguinte, ó. V1, então, passando a massa da bola para a direita. Deixa eu ver se eu quero fazer isso. Vou deixar em aberto, depois eu faço mais tarde. Eu tenho uma equação. Agora vamos atrás de uma segunda equação. Qual é a segunda equação? É quando a bala entra no bloco, os dois juntos, esses dois juntos, ganharam uma quantidade de V2, que vai fazer com que o bloco suba. Quando isso acontece, a energia cinética do bloco vai ser transformada em energia potencial, porque agora o bloco subiu uma altura y. Então eu vou ter o seguinte, a energia total antes vai ser igual à energia total depois. Ou seja, antes, no início, eu só tenho energia cinética, então eu vou ter 1 meio
da massa do bloco, da bala, mais a massa do bloco, eu detestei que eles usam m para o bloco, vezes a velocidade, 2 ao quadrado, energia cinética, né? Então tem um quadrado, vai ser toda transformada em energia potencial gravitacional, ou seja, vai ser transformada em massa do bloco mais a massa da bala, os dois somados, vezes G, vezes o valor de Y. Então eu tenho uma equação aqui em cima, tem outra equação aqui embaixo. Mas essa equação de aqui embaixo tem uma coisa interessante, que é a seguinte, ó. Esse termo exatamente corta com esse termo aqui. Muito bem. Então, quando isso acontece, aí dá para tirar o valor de V2. V. Peraí que ele está me dando um olé aqui. Engraçado. Ele não quer escrever um V com a pontinha embaixo. Ele está sendo resistente. Danou-se. Deixa eu ver se eu fizer assim. Não vai, ó. Acho que ele está fora do lugar que ele escreve. Pronto, foi. Então, V2, isolando ele aqui, vai ser igual a 2 vezes G, que multiplica Y. Eu vou precisar tirar a raiz quadrada. Isso quer dizer, então, que eu posso aqui isolar V1. Então, dessa equação, eu vou isolar V1. V1 vai ser igual a, dividindo, massa da bala mais a massa dividido, MB passa para a direita dividindo, então divide aqui, vezes a velocidade 2, que é simplesmente raiz de 2gy. Então eu vou ter aqui raiz de 2gy. Então, essa aqui, se eu sei a massa da bala, a massa do bloco e o valor de y, dá para eu tirar o valor de V1. Ok? Então, o valor de V1 vai ser dessa forma aqui. Aí você pode botar valores. O que acontece? A massa da bala, ela é bem pequena. Então, basicamente aqui você vai ter, isso aqui vai ser um número, você tem uma massa, um bloco de 3 quilos. Então, 3 quilos mais a massa da bala, vamos dizer que a massa da bala vamos botar uma bala bem absurda, 100 gramas de bala, 0,1. Então, em cima vai ficar 3,1 dividido por 0,1, que vai dar, então, 31. 31 vezes a raiz de 2gy. Então, se y é 0,1, isso aqui vai ser aproximadamente a raiz de 2, que vai dar 1,4. 1,4 vezes 31, então vai ser aproximadamente 4,3, 4,4, né? Então, desculpe, 44, né? Então, a velocidade de 1, por exemplo, seria 44 metros por segundo. Então, de acordo, se eu medir quanto o bloco subiu, então eu tiro uma foto para ver o bloco, quanto ele subiu. Se ele subiu 10 centímetros, e eu conheço a massa do bloco e a massa da bala, aí eu sei que a velocidade da bala tinha que ser 44 metros por segundo. Ok? Então, esse sisteminha permite, e você pode ir lá no YouTube, tem vários vídeos, onde profissionais pegam blocos, né? Até pegam blocos que são transparentes, são de um material acrílico, para você poder ver a bala se movendo dentro do bloco. Então, eles pegam um rifle, por exemplo, de alto calibre, e disparam no bloco. Aí você vê a bala entrando e perdendo velocidade, até que ela para. Isso acontece muito rápido. A bala entra até quase parar de velocidade. Quando isso acontece, o bloco, porque é muito grande, tem muita inércia, ele ainda não se moveu de forma significativa. Então, todo esse movimento da bala é passado para o sistema bloco-bala. Aí o sistema bloco-bala começa a subir. E aí vai parar nessa certa posição e você vai ter, então, a altura que ele subiu. Né? O bloco é bastante pesado, então ele sobe. E aí você pega e mede isso.
Então aí você vai ter a ideia da velocidade da bala. Se por acaso o seu sistema, você pega um rifle de alto calibre e você dá o tiro e o bloco sobe demais, por exemplo, bate na parte de cima, faz uma coisa maluca assim, aí você tem, isso é um sinal que você tem que passar para um bloco de massa maior. Então, o ideal é que ele suba pouco, que a oscilação seja pequena. Então, isso quer dizer que esses blocos para rifles de alto calibre são grandes. Então, você vê lá na internet blocos mais ou menos de 1 metro de comprimento e mais ou menos uns 30, 40 centímetros de altura e largura também. Então, eles são bem pesadinhos. Ok? Então, olha a ideia aqui do problema. A gente fala que o momento antes é igual ao momento depois. A gente diz que o bloco estava parado e só tinha o momento da bala. E também a gente fala que depois, logo depois do impacto, a massa da bala mais a massa do bloco se movem juntas. Então eu aqui tenho OMB mais MM, multiplicado pela velocidade 2. Então isso me dá uma primeira equação. Muito bem, então eu usei o momento para obter uma primeira equação. Eu usei a conservação do momento. Depois eu usei a conservação da energia. Então, meu segundo item, que seria essa figura de baixo aqui, eu estou utilizando aqui a conservação da energia. A pessoa gosta de falar energia mecânica total. Eu só falo energia. Porque, na verdade, se tivesse energia elétrica ou magnética, também seria conservado do mesmo jeito. Então, não tem limite. Não, a pessoa fala energia mecânica total só porque está dentro do contexto da mecânica. Mas, na verdade, isso é maior do que a mecânica. O princípio de conservação da energia é universal. Né? Então, ele não se limita à mecânica. E outra coisa também interessante é que não é aparente, mas tem aí por trás disso aqui tem um bocado de energia elétrica, tem um bocado de energia magnética que não está aparecendo, que não aparece nos detalhes. Mas se você for ver esses vídeos da bala entrando num bloco transparente, você vai ver que tem clarões, acontecem clarões lá dentro, coisa desse tipo, por causa da energia que é dissipada. Alguma pergunta? Não, prof, eu vou refazer. Refazer não, né? É, Eu vou fazer agora. O Quando que eu sugiro, o que eu sugiro para você é que quando você for fazer suas contas, porque em avaliação eu não boto questão algébrica, tá? É, eu quero que meu aluno saiba fazer questão algébrica. É melhor que ele faça questão algébrica, mas eu percebo que com os nossos alunos de Simões Filho, eles ficam mais satisfeitos, mais felizes e alegres quando tem números. Estou errado? não está certo. Tá. O ideal era que a gente olhasse essas letrinhas aqui como se fossem números. Na verdade, eles são mais ricos do que número. Então, por exemplo, aqui nessa expressão aqui, ó, eu vejo, tá? Quando você olha isso aqui, uma pessoa treinada, olha isso aqui, ele vê o seguinte, que a velocidade é proporcional à raiz da altura. Então isso já dá uma boa ideia de como é que ele vai fazer se precisar de se tiver uma altura maior, como é que vai influenciar a velocidade, sabe? Então eu sei, por exemplo, automaticamente que se a altura, eu fiz a questão pensando que a altura foi 10 centímetros, né? E se fosse 20, o que acontecia com a velocidade? Ela aumentava por 1,4, que 1,4 é a raiz de 2. Olha como eu fiz isso rápido. Eu não precisei fazer toda a conta de novo. Eu já percebi, olha, se o y aumentar, dobrar, o VI aumenta pela raiz de 2. Então você consegue rapidamente ter uma noção do que está acontecendo. Ou seja, para uma pessoa treinada, isso aqui é como se fosse um vídeo do que está acontecendo. É uma imagem mais complexa, não é uma equação em si, sabe? Bem, mas fica aí, eu acho assim que nosso ensino aqui em Simões Filho, eu estou falando aqui em Simões Filho porque nós estamos no IFBA de Simões Filho, embora a gente esteja esparramado pelo mundo todo hoje em dia, você vê que esse problema, esse negócio remoto, né, como é que é. Eu imagino
ensine-se, meus filhos, vai evoluindo, evoluindo, e vai chegar em um momento onde as pessoas vão preferir realmente as questões algébricas e ao final vão botar números só para a gente saber, ter uma gracinha de saber os valores. Bem, alguma pergunta, dúvida, você refaça com valores. Vamos colocar valores aqui para você. Então, uma bala, então, vamos pensar assim, a massa da bala. Você já deu muito tiro? Já mexeu com munição? Quanto é que pesa uma bala? Não, eu tenho vontade, sabia? De fazer um curso assim. Isso é muito bom. Eu também, eu Eu tenho gosto. vontade de verdade, acho muito interessante. Então, vamos pegar aí. A massa da bala é só o chumbinho. Então, não é aquela bala toda que você vê que tem aquele cartucho. Então, é só o chumbo. Vamos botar um chumbo aí de 25 gramas. Ou então, vamos botar um absurdo, de 50 gramas de massa. E vamos colocar aí para o bloco, a massa do bloco vai ser, vamos botar aí, um bloco bem legal para isso, seria os 5 quilos. E vamos falar que a altura Y, como eu falei, a gente não quer uma oscilação muito grande, então vamos deixar em 10 centímetros, que é 0,1 metro. Ok? Então, refaça com esses valores aqui. Refaça do início. Então, você fala aqui, substitui bem aqui. Pode fazer aqui mesmo, que você vai ter as relações. Depois da energia total, você substitui na segunda linha também. Vai fazer. Aí, tá bom? Tá bom. O que acontece é, por essa equação aqui, ó, você tá vendo? A gente já tem uma ideia que esse sistema vai ser extremamente sensível ao valor da massa da bala. Ou seja, uma coisa que você vai ter que ter uma precisão muito grande é na massa da bala. Então, você tem que... O ideal seria dar o tiro e medir a massa da bala antes dele bater no bloco, porque aí você teria a massa da bala exatamente. Né? Bem, mas aí o que o pessoal faz? O pessoal dá um tiro no bloco e dá outro tiro na água. E aí pega as balinhas e usa isso como referência, entendeu? Pega o chumbo. Porque na água, ela vai perder velocidade e no fundo vai cair no fundo da piscina que você está usando. Bem, chega, eu estou empolgado com essa questão, vamos embora que a gente tem muita coisa que fazer. Muito bem. Tá bom. A questão é linda, é prática e está na nossa área aí. Muito bem. Bom, eu queria falar hoje sobre concluir algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa é fazer um problema que é um problema objetivo nosso no curso. Então, a gente brincou com essa ideia de você botar um objeto em um plano inclinado e deixar rolar até ele cair no chão. Deixar descer o plano inclinado e chegar no fim do plano inclinado. Foi até uma das questões lá do segundo mini-teste. Você tem um plano inclinado, você bota um objeto, ele desliza, né, uma vez sem atrito, outra vez com atrito. Agora, muitas vezes o que acontece é, em vez de botar um objeto que desliza, muitas vezes a gente coloca um objeto que rola. Então, a gente quer resolver esse problema de qual é a velocidade de, por exemplo, se eu botar uma lata, que é um cilindro oco, em um plano inclinado e soltar, qual vai ser a velocidade dessa lata quando chegar lá no final? Então, esse é nosso objetivo aqui. Bora ver se a gente consegue fazer isso. Para fazer isso, eu tenho que começar falando sobre ângulo. Então, a definição do ângulo, tá, lá da matemática, diz o seguinte: o ângulo, que vai ser dado em radianos, okay, vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio. Essa é a definição de ângulo. Tá? Então, θ é arco sobre raio. Você bota o arco, letrinha S, raio, letrinha R maiúsculo. E observe que se você fosse olhar qual é a unidade do ângulo, lembre que eu uso o coxete quadrado para a unidade, isso vai ser a unidade de S dividido pela unidade de R. S é comprimento de raio, então é metro. Raio também é metro, então fica metro sobre metro sobre metro corta, e vai dar uma coisa meio maluca, que diz o seguinte, ó, a unidade do ângulo é 1. Quando você fala assim, a unidade do ângulo é 1, isso quer dizer que é adimensional. Não tem unidade nenhuma.
ok? Então, o ângulo é adimensional. Mas, para não dar confusão, tá, os matemáticos adotaram a ideia do radiano. Então, observe que radiano não é uma unidade, muito menos pertence a esse, não pertence. Mas, por conveniência, para não causar confusão, a gente fala que o ângulo é medido em radianos. Ou seja, uma circunferência, tá, é 2πr. Se eu divido, eu vou ter o ângulo associado a uma circunferência. A circunferência tem um ângulo total de 360 graus, né? Então, é o ângulo máximo, né, para uma volta 360 graus. Isso vai dar quanto? 2πr dividido por r vai dar 2π. Então, em radianos, o ângulo correspondente a uma circunferência, que é 360 graus, vai ser igual a 2π. Tá? 90 graus já vai ser igual a π sobre 2. 180 vai ser igual a π. Ok? Então, esse é um sisteminha que o pessoal lá da matemática tem para fazer a questão de ângulos. Pô, eu aprendi uma coisa recentemente que eu fiquei assim, nunca tinha percebido isso, e fiquei muito assim, encucado com essa ideia que me mostraram da matemática. Que é a seguinte, ó, deixa eu ver se consigo falar isso direito, porque é assim, se você tem uma reta, ela é infinita, né, tem infinitos números lá. Acontece que quando você vem para a circunferência ela tem, a volta dela é π, né? Então, se você pegar e andar, por exemplo, π é irracional. Então, se você tem a circunferência, se você andar 10 centímetros, eu estou aqui, ó, digamos que essa volta aqui tenha muitos centímetros, e que eu ande ela de 10 em 10 centímetros, tá? Quando eu der uma volta completa, que eu chegar perto da posição que eu estou chegando, nunca vai cair no mesmo lugar de novo. Porque uma volta seria um número irracional. E se você dividir de 10 em 10, nunca vai dar um número irracional. Isso quer dizer que é como se você conseguisse, em uma circunferência, você consegue arrumar infinitos números, né? Dessa forma, dando voltas e voltas e voltas. Fica meio abstrato, né? Mas é interessante. Muito bem. Então, na calculadora, como é que você faz isso? Bem, observe que tem uma tecla mod, se a sua calculadora for assim, tá? Que permite você ter acesso a um menu onde você vai escolher grau ou radiano, tá? Quando tem um D aqui, você está usando grau. Quando tem um R, você está usando radiano. E quando você tem um G maiúsculo, aí é um sistema um pouquinho diferente, uma grade, tá? Aí a gente não usa, esse não é muito comum, mas tem esse sistema. Na física, o ângulo, tá, que funciona é em radiano. Sempre funciona. Né? Dentro de uma função, isso é muito importante que eu trabalhe com isso. Dentro de uma função, grau até que funciona, mas fora da função não funciona. Então, por exemplo, às vezes você fala seno de 30, tá? Dá para você calcular. Mas se você for você pode usar grau, por exemplo, seno de 30 graus, tudo bem. Mas se tiver assim o ângulo multiplicado pelo seno do ângulo, aí você tem que usar radiano. Não pode usar grau nunca. Então, sempre que ocorre o θ fora do argumento de uma função, aí você tem que obrigatoriamente usar radiano. Então, fique ligado. Modo radiano, Shift Mod 4, nessas calculadoras tipo Cássio, tá? A Kenko também é assim, e outras. Modo grau, Shift modo 5, tá? Então, fique ligado aí, você pode usar a calculadora para calcular as coisas aqui dentro da matéria. Movimento circular, tá? Então, você tem aqui, eu tenho uma imagem que é um pouquinho até distorcida, na verdade, isso aqui é um circuito de ciclismo, né, olímpico, e não é perfeitamente circular, mas como está tão distorcido, eu vou fingir que isso aí é um círculo quase perfeito. Então, aí minhas bicicletas andando, né, nesse circuito que é uma circunferência, ok? Muito bem. Então, se você imaginar naquele circuito a bicicletinha, você está olhando assim de cima, tá? Aí ela está andando em uma circunferência de raio R e tem uma velocidade V, tá? Essa é a bike andando no circuito. Daqui a pouco eu vou até fazer uma correção no slide meu. Tá aí. Então, ela pode andar, por exemplo,
um arco S, que corresponde a um ângulo θ. Ok? Muito bem. Então, tá aí. Θ é igual a S sobre R. Então, eu vou agora mostrar a você o que é velocidade. Para isso, eu venho para cá. Eu fechei meu Jamboard, foi? Tá aqui. Muito bem. Então, no Jamboard, eu vou ter o seguinte. Então, θ é definido como sendo o arco sobre R, ok? Aí a gente pode perguntar, sim, e isso aqui a gente vai chamar isso aqui de posição na descrição angular, onde as coisas podem rodar. Isso aqui está em contraste com tudo que a gente fez lá na cinemática, que foi tudo posição linear, ao longo de uma certa linha, né, a ser uma dimensão reta. Aqui não, eu estou em uma circunferência, então chama de posição angular. Aí você pode perguntar, e existe, então na cinemática a gente tinha posição linear, e tinha também a ideia da velocidade. A velocidade sempre é delta x sobre delta t, né? Então você pode perguntar aqui, existe uma posição angular? Acontece que existe. Então a gente vai fazer como a gente faz lá na cinemática. Vai dizer o seguinte, ó, a posição angular vai ser um V, só que eu vou usar o símbolo do V grego, né? Então vai ser o ômega. É a minha velocidade angular. E ele tem que ser igual à variação no ângulo sobre o tempo. A variação no ângulo sempre é o θ final menos o θ inicial dividido pelo meu ΔT. Mas o θ final vai ser sempre o arco final sobre R. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O S final dividido pelo raio menos o S inicial dividido pelo raio. Isso tudo dividido por ΔT. Só que eu consigo rearrumar isso aqui como sendo o seguinte, ó. 1 sobre R delta S sobre delta T, que vai ser simplesmente a velocidade sobre R. Então, qual é a minha definição da velocidade angular? É a velocidade linear dividido pelo raio. Então, isso vai me dar quantos, então se o θ por definição, é a posição linear sobre o raio. Lembre que a unidade de θ vai ser o radiano. Então, isso aqui vai me dar justamente ó, a unidade de velocidade angular, vai ser a unidade da velocidade dividido pela unidade do raio. Isso vai dar metro por segundo dividido por metro. Esse corta com esse, e a minha resposta vai ser 1 sobre segundo, mas da mesma forma que a gente escreve radiano, a gente tem o hábito de escrever aqui radiano por segundo. Então, a unidade da velocidade angular é radiano por segundo. A posição angular é radiano, ou seja, a posição é ângulo, a velocidade é como é que esse ângulo muda por segundo. Então, eu tenho aqui as minhas duas definições que eu vou precisar, vez ou outra, na aula de hoje. Se isso aqui é verdade, que a velocidade angular é a velocidade sobre R, isso quer dizer que V também vai ser a velocidade angular multiplicado pelo R. Dá para a gente tirar essa primeira equação aqui já, se a gente precisar. Muito bem, eu vou voltar lá para essa apresentação. Na apresentação eu faço de forma mais sofisticada aqui. A gente faz através da derivada. Né? Então a gente faz uma derivadazinha, mas vai dar o mesmo resultado. Ignora a derivada. Isso quer dizer, e aí que está um pulo do gato retado aqui.
Você vai ver que é um pulo do gato. Isso quer dizer que a gente tem uma descrição do movimento retilíneo em linha reta e existe uma outra descrição completa, paralela, que é para as coisas que rodam. E fica mais ou menos assim. Quando você tem, por exemplo, uma aceleração constante, tipo gravidade, por exemplo, tá? Na descrição linear, aí você pode dizer que a velocidade vai ser a velocidade inicial mais AT. Tudo bem. Aí você fala que a posição vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes t, mais um meio da aceleração vezes t ao quadrado. Tudo bem. Essa aqui foram duas equações que a gente já utilizou lá na primeira unidade, quando uma coisa estava andando com aceleração, até quando estava caindo na gravidade. E tem uma equação de Torricelli também, o Vx ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, duas vezes a aceleração, a variação em x, essa é a equação de Torricelli. E tem aquela outra equação, que era a equação da média, que falava o seguinte, a variação na posição é igual a metade, é a média da velocidade vezes o tempo. Tudo isso aqui a gente viu na cinemática. Acontece que, na hora que você fala que você tem... Ó, deixa eu mostrar aqui porque fica bem fácil de ver o que está acontecendo. Então, o que acontece? Na hora que eu tenho uma equação do tipo S... Então, eu estou aqui na linear, tá? Na descrição das coisas que andam em linha reta. Aí eu falo, olha, poxa, o que descreve meu sistema é S é igual a um SO mais um VT. Isso quer dizer que uma bicicleta que está andando em linha reta e tem uma velocidade constante, ela vai ter uma posição inicial e a velocidade vezes o tempo vai fazer ela andar. A hora ela está lá, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui, sempre deslocando para frente um tanto a cada segundo, o mesmo tanto. Essa equação diz. Aí você fala, e se fosse angular? Ou seja, e se eu tivesse uma bicicleta que está em um autódromo aqui no circuito, e está aqui a minha bicicleta, e a cada segundo ela anda o mesmo tanto, como é que fica a equação dela? É fácil. A gente pode traduzir essa equação para cá. Ó, você pode traduzir. Como é que fica essa equação traduzida? É fácil. Eu pego a equação e divido por R. Olha o que acontece. Eu pego essa equação toda e divido o lado esquerdo por R, que é o raio do movimento. Essa velocidade V aqui, ó, é a velocidade que a bicicleta está indo, em linha reta. É a velocidade tangencial. É a velocidade que está no velocímetro dele mesmo. Então, se a minha bicicleta tiver um velocímetro, for sofisticada, eu vou poder olhar e vai dizer não sei quantos quilômetros por hora. É essa velocidade aqui. Geralmente, a velocidade de uma bicicleta não passa de 20 quilômetros por hora. Né? A índice olímpico talvez chegue a 30, quase 40, por curtos intervalos de tempo. Aí eu dividi o lado esquerdo por R, aí eu divido o lado direito por R também. Aí o que acontece? S sobre R, a gente sabe que a definição do ângulo θ é o comprimento do arco sobre R. E a gente sabe que a definição da velocidade angular é V sobre R. Aí eu venho aqui, ó, eu acho S sobre R. E eu acho a velocidade sobre R bem aqui. Então, essa equação traduzida vai ficar assim, ó, θ vai ser igual a um θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Aí você, olha lá, o que eu sabia na cinemática, agora eu sei na descrição angular. Aí já viu, né? Gol do Bahia. Não tem jeito. A vizinhança toda está aqui no pé de guerra. Bem, aí vamos lá. Muito bem. Então eu peguei aqui, ó, essas equações todas eu consigo traduzir e colocar na descrição angular. Ou seja, tem até uma equação de Torricelli para ângulo, okay? Que é essa 9.12 aqui. Posso dizer o seguinte, ó, em que plano ocorre a rotação descrita na conda direita? Isso aqui é interessante. Está vendo que tem um Zzinho aqui em cada um dos termos? Verifique aí. Muito legal essa tabela, descrições lineares. É.
Então, ó, cada índice aqui tem um Zzinho, tá vendo? Sim. Uhum. Isso quer dizer que ele está dizendo o seguinte, ó, essa descrição está ocorrendo no plano XY. Então ele sempre bota assim ó, no Z para indicar qual é o plano onde tem a rotação. A rotação está acontecendo no plano XY, aí vai ter um Z. Sempre vai se usar um índice aqui que é perpendicular ao plano de rotação. Isso é só por convenção. Bem, vamos adiante aqui. Então, esse Z tem essa interpretação, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que quando você está falando de descrição linear, posição é x. Descrição angular é θ. Velocidade é v na linear. Na angular é ômega. Se tiver uma aceleração, né, aí a aceleração vira uma aceleração angular, pode ser traduzida da mesma forma, que vai ser o alfa. A propriedade da inércia na descrição linear a gente chama de massa. No dicionário tem uma forma de traduzir. A massa se torna o que a gente chama de momento de inércia. A gente usa um I maiúsculo. Peraí, deixa eu voltar ali, que foi sem querer que eu passei. Então, foi o I maiúsculo, ó, é o momento de inércia. É a propriedade da inércia na descrição angular. Eu vou te mostrar o que é que isso aqui é daqui a pouquinho. Mas isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu tenho uma segunda lei e ela força é igual a massa vezes aceleração, vai ter uma tradução dessa segunda lei na descrição angular. Qual é a força em alguma coisa que roda? A gente chama isso de torque. Então, torque vai ter que ser a propriedade da massa vezes a aceleração angular. Então, você vai traduzindo as coisas. O que, que eu tenho interesse? Momento, você pode traduzir como sendo m vezes v, e vai ter, então, o momento angular vai ser a inércia vezes a velocidade angular. Mas eu tenho mais interesse na energia cinética. A energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Tudo que a gente vai fazer aqui vai concentrar, e eu vou cobrar de você, somente aqui essa última linha. Que existe um dicionário de tradução para você, eu só estou dando como um conhecimento geral. Eu não estou exigindo que você execute traduções, coisas desse tipo. Mas você só saber que tem uma relação, cada grandeza que tem para que eu estudei na cinemática, que eu estudei na mecânica até hoje, tem um correspondente na descrição angular. Mas eu tenho interesse aqui, ó. A energia cinética, você sabe que é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Como é que fica a energia cinética para as coisas que rodam? A energia cinética para as coisas que rodam vai ser igual a 1 meio do momento de inércia vezes a velocidade angular. Aí eu vou ter aqui o seguinte, ó. Tá tendo jogo? Será? Porque aqui tá uma zoada tão grande na minha rua. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Desculpe aí, mas estava uma zoadeira danada aqui. Parece que tá tendo um jogo aí e parece que foi gol. Tá comigo aí? É jogo. Eu acho que é. Tá bom. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Essa ideia de, ou seja, voltando aqui, ó, a gente falou o seguinte, energia cinética é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Na descrição angular, eu vou ter energia cinética vai ser 1 meio do momento de inércia. O que é o momento de inércia? É a tradução da ideia de massa para a descrição angular, multiplicado pela velocidade angular ao quadrado, que nesse instante eu mostrei que a velocidade angular era a variação do ângulo sobre o tempo, ok? Então, eu venho para cá e eu tenho o seguinte, o que é o momento de inércia? Imagina que eu tenho uma árvore e nessa árvore tem uma manga. E você decide, olha, eu tenho aqui uma vara, geralmente é vara de bambu que o pessoal usa, eu tenho aqui
no final, geralmente é um gancho, mas eu coloquei uma cestinha, tá? Que é equivalente, não tinha um gancho para colocar aí. Você vai lá, geralmente tem um gancho com tipo um coador pendurado na ponta, para a manga cair dentro de um saquinho e você baixar ela. Então você vai lá, leva a cestinha até a manga, mexe com o gancho, você consegue tirar a manga, ok? Mas só que a manga está no final da vara. A vara geralmente tem o quê? Pelo menos 2, 3, eu já vi vara até de 4 metros. Então, na minha infância, a gente tinha uma vara quase de 4 metros de altura de bambu, para a gente poder tirar a manga nas árvores mais altas, ok? Então, a mangueira tem mangueira antiga, né, que é bem altona. Então, para a gente chegar lá, só ia desse jeito. Então, o que acontece? Imediatamente você pensa, rapaz, essa manga lá na ponta dessa vara tá parecendo uma jaca, né? E quando você baixa a vara, que você vai até a cesta, você encontra uma manga pequena. Mas você tem a sensação que a vara está multiplicando a massa dessa manga. Então, essa sua percepção do peso da manga, como se ela fosse uma jaca, ela é melhor descrita pela ideia do momento de inércia. Então, o momento de inércia vai ser igual a massa multiplicada por R ao quadrado. Ou seja, se eu tenho uma manga aí de 0,5 quilos, é meio quilo de manga. Mas a minha vara aí tem 2 metros de comprimento. Ok? Então, quando eu colocar essa manga lá na ponta, eu vou ter a percepção de uma massa muito maior. Então, eu tenho 0,5 vezes 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Então, eu vou perceber como se tivesse 2 quilos lá na ponta da vara. Né? Então, vai ser uma jaca de 2 quilos. Tem jacas até maiores, né? Muito bem. Então, a gente chega aqui, ó, que é no problema objetivo nosso. Eu tenho aí, tá, duas situações, da esquerda e da direita. Na esquerda, eu tenho um plano inclinado, e nesse plano inclinado, eu botei um objeto, tá, que tem um objeto, ó, que ele tem um furo no meio, ele é oco. Ele vai rolar aqui ladeira abaixo. Do lado de cá, eu botei um cilindro cheio, e ele vai rolar aqui. E a pergunta é a seguinte: qual a velocidade de translação de cada um dos objetos quando chega no pé da ladeira? Considere que m, em ambos os casos, é meio quilo e que r é 20 centímetros, nas duas situações. Considere que os objetos não deslizam e estão parados inicialmente. Eu vou botar ela aqui, ó, em andamento, vou soltar aqui em cima. A pergunta é como é que eu vou resolver uma questão desse tipo? Se não tivesse rolando, se não tivesse rotação, era mais tranquilo. Era fazer como a gente fez lá no início. Energia Y é a energia potencial inicial, está parado, a energia cinética é zero, e eu vou soltar ele, vai sair rolando, ladeira abaixo. Vai transformar toda a energia potencial em energia de translação, que vai estar deslizando. Mas aqui, como roda, ele vai começar a ter duas energias. Vai ter uma energia de translação, mas também vai ter uma energia de rotação. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu vou resolver essa questão da seguinte forma. A energia total é igual à energia cinética mais a energia potencial. Só que a energia cinética agora tem dois termos. Tem a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação, que somados a energia potencial gravitacional vai ser igual a uma constante. Se o objeto não desliza, quando você fala assim, o objeto não desliza, isso quer dizer o seguinte, que ele está rodando sem deslizar na superfície. Isso quer dizer, então, que a velocidade vai ser exatamente a velocidade angular vezes o R. A gente mostrou isso na estante. Eu posso até fazer um comentário aqui, que é o seguinte. O que a gente está dizendo ali é que se ele rola sem deslizar, então está aqui o cilindro.
Está aqui a superfície. Então, se eu marco um ponto nele, aí ele vai, essa roda vai rodar até aqui e vai estar aqui mais tarde. Eu vou imaginar que esse pontinho, ó, ele foi subindo, 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 subindo e deu uma volta e veio parar aqui. Isso quer dizer que a distância que esse objeto se deslocou é igual a uma circunferência inteira, se eu imaginar que isso aqui é o raio R. Então essa distância é 2πr. Se eu imagino que t é o tempo para dar uma volta, então eu tenho o seguinte, a minha velocidade vai ser igual a uma volta inteira dividido pelo tempo para dar uma volta. Isso aqui, então, pode ser escrito como sendo 2π sobre o tempo para dar uma volta multiplicado pelo r. Eu imediatamente identifico isso aqui como sendo a minha velocidade angular. Então, eu tenho aquela expressão aqui novamente, ó. Muito bem. Aí, eu vou ter o seguinte, ó. A energia total é a energia cinética de translação mais a rotação mais a energia potencial gravitacional. Quando eu penso aqui, Minha ó, internet na está parte ruim, de eu cima, caí tá aqui. e voltei. Tá Ou, cortando sua voz, inclusive. Não sei se a entendi. minha tá boa. Será que é só a sua ou é a minha também? Eu sei o seguinte, caso do jogo, tá todo mundo usando a internet, então isso faz com que a internet fique bem pesada. Vê se melhora para você aí. A minha velocidade também está baixa. A minha velocidade às vezes chega a 80, 90 e está chegando só em 7,5. Isso é bem baixinho. Deixa eu tentar novamente. Está carregando bem. Então a velocidade de subida está boa, a de descida é que está fraca. Deixa eu tentar aqui com o Wi-Fi. Deixa eu repetir o teste. Tá mais ou menos a mesma coisa. Então a minha internet está fraca também, viu? Não é só a sua não. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Ana?
Alô, Ana, tá me ouvindo? Bem, Ana, talvez você veja isso na aula do YouTube, tá? Então, deixa eu terminar aqui, que a gente já está quase concluindo. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode usar esse esquema para calcular o que acontece em cada uma das situações, se eu souber o momento de inércia desses objetos. O momento de inércia de cada um é dado por. Isso é tabelado, tá? Para um cilindro fino, delgado, oco, a inércia vai ser igual a m vezes o raio ao quadrado. Já se ele for um cilindro sólido, uma de inércia vai ser igual a 1 meio da massa vezes o raio ao quadrado. Eu vou usar isso para calcular a energia cinética de rotação. Então, aqui eu tenho uma tabela dando alguns exemplos. Uma de inércia depende de onde é que está o eixo de rotação. Então, para um bastão que roda no seu centro, o momento de inércia é 1/12 da massa do bastão vezes o comprimento do bastão ao quadrado. A inércia de um bastão que roda em uma das suas extremidades vai ser igual a 1/3 da massa do bastão vezes o momento, ou desculpe, o comprimento dele ao quadrado. O momento de inércia de uma placa retangular que gira em torno do seu centro vai ser 1/12 da massa da placa, abre parêntese, a largura da placa ao quadrado mais o comprimento da placa ao quadrado. Se a placa gira só em um dos lados, então o momento de inércia é igual a 1/3 de m, a largura da placa elevado ao quadrado. E aqui eu tenho outros exemplos interessantes. Um cilindro oco, tá, que não é fino, tá? Ele vai ter uma inércia I igual a 1 meio da massa, abre parênteses, o raio interno ao quadrado mais o raio externo ao quadrado. O momento de inércia de um cilindro maciço vai ser igual a 1 meio da massa do cilindro, o raio ao quadrado. E para um cilindro delgado, uma de inércia é igual a m vezes r ao quadrado. Então, com essas informações aqui, eu consigo resolver aquele problema. Deixa eu mostrar a você aqui na lousa eletrônica. Vamos fazer essa questão aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Ok. Então, vamos supor alguns números aqui. Eu vou colocar a massa desse objeto como sendo 0,5 quilos. Ana, está me ouvindo? A minha internet caiu, eu voltei agora. Eu sei, eu percebi. O que eu pensei é o seguinte, olha, eu vou continuar, porque Sim. qualquer coisa tem a gravação. Ah, certo, Então, ótimo, ótimo, ótimo. vamos voltar aqui, já que você já está aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
A gente estava mais ou menos aqui, ó. Eu tenho uma massa de meio quilo e um raio de 20 centímetros. Você caiu de novo ou tá aí ainda? Eu tô aqui. Tá. Então, massa é meio quilo e raio é 0,2. Duas situações diferentes, um cilindro oco e um cilindro cheio. Vamos fazer essas questões aqui. Para fazer essa questão, eu preciso de uma tabela que tenha o momento de inércia desses objetos. Se eu for aqui, eu tenho uma tabela dos momentos de inércia. Eu estou aqui com o cilindro maciço e o cilindro oco. O momento de inércia vai ser 1/2 da massa do objeto R ao quadrado para o cilindro maciço, e para o cilindro de paredes finas, eu vou ter que uma de inércia vai ser a massa vezes R ao quadrado, sem o fator de 1/2. Os outros objetos têm aqui os seus momentos de inércia. Note que o momento de inércia depende de onde está o eixo de rotação. Então, para um bastão que roda em torno do eixo azul, o momento de inércia está bem aqui em cima. Para o mesmo bastão que não roda no seu centro de massa, mas roda em uma das extremidades, o momento de inércia é diferente, é 1/3 de ml ao quadrado. Tem aqui uma placa que gira em torno de um eixo que está bem aqui, ó. Então ela vai girar no plano XY. E eu tenho uma placa aqui que gira em torno da extremidade. Então ela vai girar assim, ó, dando voltas desse jeito aqui. Muito bem. Então você tem aqui embaixo a esfera, ó, uma de inércia da esfera, assim por diante. Então eu posso usar isso para resolver a minha questão. Muito bem. Disse aqui o seguinte: qual a velocidade de translação de cada dos objetos quando chega ao pé da ladeira? Considere m igual a 0,5 e r igual a 0,2. Considere que os objetos não deslizam e estão parados inicialmente, ou seja, saem de energia cinética nula. Bora fazer essas duas questões e ver como é que fica. Então, indo aqui para o Jamboard, eu até medi a velocidade aí da minha conexão. Tá aqui, ó. A massa foi 2 quilos, né? Não foi 0,5, foi 2 quilos. Tem que voltar lá para poder ver. Foi meio quilo, verdade. Então deixa aí. Muito bem. Meio quilo, o R foi 0,2. metros, tá? E eu quero calcular, então, tudo sobre esse bloco aqui, sobre o movimento desse bloco, não, desse cilindro. Eu vou começar calculando a energia potencial dele. Então, logo no início, eu vou dizer que eu tenho a energia total, que vai ser igual a... vai ser justamente a energia potencial gravitacional, que vai ser igual a mg vezes a minha altura. Ele começou com uma altura, deixa eu ver se a gente colocou a altura aqui, mas não definiu a altura, ó. Definido. Faltou isso. Então eu vou colocar aqui como sendo 0,5. Então meu H eu vou colocar aqui como sendo então, fazendo a conta aqui, eu vou ter 0,5 quilos, que multiplica a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 0,5. Tá? Isso aqui vai dar, então, se você fizer essa conta, 9,8 dividido por 4, que vai dar 2,45. Então, eu tenho 2,45 joules. Ok? E isso aqui vai virar energia cinética lá embaixo. A energia cinética lá embaixo, então, vai ser a energia lá embaixo. A energia cinética vai ser igual a o mesmo que a energia total, que vai dar 2,45 joules. Ou seja, ele sai daqui com 2,45 joules
e é toda energia potencial, ele chega aqui com 2, chega aqui embaixo com 2,45 joules, todo em energia cinética. Só que a energia cinética aqui é diferente. Essa energia cinética, a energia cinética, vai ter duas partes. Vai ter uma energia cinética de translação, que bota um T, e vai ter a energia cinética de rotação. Como é que eu vou fazer aqui? Então eu vou dizer que a energia cinética de translação, bota aqui em cima, a energia cinética de translação é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E já a energia cinética de rotação vai ser igual a 1 meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Muito bem. Então, isso quer dizer que, bem aqui, a energia cinética vai ser igual a energia cinética de translação, que é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, mais 1 meio de I velocidade angular ao quadrado. Muito bem. Então, eu preciso saber a velocidade com que ele chega lá embaixo. Como é que eu posso fazer isso? Dessa expressão aqui, para a velocidade, eu posso traduzir aqui o ômega de volta para V. Então, o ômega vai ser, por definição, V sobre R. Então, eu posso substituir aqui. Então, eu vou ter a energia cinética de rotação vai ser igual a 1 meio do momento de inércia V sobre R ao quadrado. Isso vai dar, então, 1 meio do momento de inércia, velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por R ao quadrado. Se eu venho para cá, isso vai ficar assim, ó, eu estou meio sem espaço aqui. Deixa eu botar aqui na próxima página. Então, eu tenho a energia cinética, só repetindo aquela equação, é igual a 1 meio de M V ao quadrado, mais 1 meio do momento de inércia, velocidade angular ao quadrado. A velocidade angular ao quadrado, por definição, é V sobre R. Então, eu posso substituir. Então, isso vai dar 1 meio de mv ao quadrado, mais 1 meio do momento de inércia, velocidade ao quadrado, sobre R ao quadrado. Ora, isso é bom, porque eu tenho essa equação aqui, ó. O 2, 1 meio, eu posso passar para a esquerda, se eu multiplicar por 2 aqui, e eu vou ter o seguinte, ó, a velocidade, isolando, posso ser colocado em evidência, vai ficar assim, 2 vezes K é igual a M mais o momento de inércia sobre R ao quadrado, multiplicado pela velocidade ao quadrado, onde eu consigo tirar a velocidade, que vai ser igual a 2 vezes K dividido por M mais o momento de inércia, R ao quadrado. E posso tirar o 2 aqui ao quadrado se eu tirar a raiz do lado direito. Muito bem. Então agora eu posso fazer a minha conta, porque eu sei que o momento de inércia do meu cilindro é igual ao meio da massa, o raio dele ao quadrado. Então eu vou ter 1 meio, a massa é 0,5 quilos e o raio é 0,2 ao quadrado. Aqui, se eu colocar metro, fica melhor. Então, eu vou ter aí 0,2, ok. Então, eu vou ter aqui a 0,5 vezes 0,2 vai dar 0,1, dividido por 2 vai dar 0,05. Uma de inércia. Então, aqui o meu valor vai ser igual a 2 vezes 2,45 joules, que foi o que a gente calculou para a energia cinética no pé da ladeira, dividido pela massa, que é 0,5 quilos,
mais o momento de inércia, que aqui é quilograma vezes metro ao quadrado. Então eu boto aqui 0,05 quilogramas metro ao quadrado. E aí eu vou tirar a raiz disso. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 2 vezes 2,45 dividido por, abre parêntese, 0,5 mais 0,05, fecha parêntese. Tiro a raiz. Então eu tenho 2,98 metros por segundo. E aí você pode repetir esse processo para o outro objeto que tem um momento de inércia diferente, tá?